Olá, estudantes do ensino médio do Colégio Marista Vettorello. É um prazer falar com vocês. É o Prof. Márcio de Geografia e hoje a nossa aula de revisão é sobre relevos, encostas, ocupação e erosão. Nós vamos então fazer uma revisão e a correção das atividades propostas. Então essa aula, sobre o relevo e encostas, ela foi muito importante porque ela nos deu um panorama e uma reflexão sobre como as populações mais carentes, elas foram obrigadas a ocupar os espaços menos privilegiados da cidade. E esses espaços menos privilegiados em questão de relevo fazem com que eles possuam mais propensão a problemas, como, por exemplo, as erosões, que são fatores naturais ocasionados pelo intemperismo, que são a ação do tempo, como a chuva e o vento, e que causam o desgaste do relevo, que por consequência, nós temos então os deslizamentos, como a gente viu nessa aula, então, em forma de revista. E aí, então, a aula passou um panorama sobre a primeira favela no Rio de Janeiro, como ela foi constituída, o seu histórico. Também depois foi falado sobre o distanciamento casa e trabalho, que essas favelas foram criadas em torno do trabalho dessas pessoas, a partir do seu histórico. A aula também ocorreu e mostrou como se forma o desgaste, como se dá a erosão do solo a partir de quando é retirada a mata, que protege esse solo e é feito construções. E aí então nós temos os deslizamentos com os processos erosivos, principalmente com a chuva. E por fim, então, a aula mostrou e pediu algumas atividades. Essas atividades estavam relacionadas, então, a alguns agentes erosivos principais, como eu disse antes, como a chuva, que é vinculada à água, que é o agente erosivo, o ser humano, um fator antrópico, a humanidade, então, transformando esse relevo, também algumas ações que o homem faz, como a retificação de rios, canalização dos rios, então, que está associado, além do antrópico e a água, e também o desmatamento e construções nessas áreas de risco. A primeira questão falava o seguinte: analise a imagem. Quais as consequências da chuva em um solo que sofreu a ação representada na imagem? O que a imagem nos mostra? Mostra alguns tocos de árvore, então provavelmente naquele local ali nós tínhamos uma vegetação mais exuberante que foi retirada. E essa vegetação provavelmente era uma vegetação de mata ciliar, pois bem no centro da imagem está correndo um rio. E a chuva, então, associado a essa retirada dessa vegetação ciliar, faz com que o solo que antes ficasse agregado, que o solo que ficava agregado nessa vegetação e as árvores, com suas raízes ajudam a agregar esse solo, ele fique desprendido, ele fique solto. E haja, então, encharcamento desse solo, fazendo com que esse solo caia para dentro do rio, e aí, assim, ocorra o assoreamento do rio. O que seria o assoreamento do rio? Quando as margens do rio começam a cair sobre o leito do rio, por onde o rio está correndo, até que esse rio vai ficando cada vez mais raso e um dia ele suma, ele vai secar, Então, o homem, ele possui uma forte influência nessa ação porque ele transformou aquela paisagem e essa transformação faz com que haja um desequilíbrio ambiental. A questão número 2, então, ela perguntava: o que é erosão? Como eu disse ali já no início, da minha abordagem e da minha explicação, a erosão nada mais é que um processo natural de desgaste do relevo. Quais são os processos naturais? O intemperismo. O intemperismo é a chuva, o vento, o gelo, o deslocamento das calotas polares, que nós não temos no Brasil, obviamente. Também a gravidade, Por que a gravidade? Quando a gente tem um morro, quando a gente tem um deslizamento de terra, nós temos a ação da gravidade fazendo com que essa terra, esse movimento de massa, caia. Também
As plantas, né, ajudam no processo erosivo, porque o crescimento da raiz das árvores faz com que a rocha ela se quebre, frature, né, aumentando a erosão. Então, a erosão nada mais é que o desgaste do relevo, o desgaste da rocha, né? Então, erosão é um processo natural de desgaste do relevo. A número 3. As favelas ficam nas encostas dos morros. Qual é o problema de habitar as encostas? Então, as encostas estão relacionadas diretamente com esse processo erosivo, porque é na encosta onde vai ocorrer a maior ação erosiva do relevo, né? E essa ação erosiva nós percebemos a partir dos deslizamentos, né, da encosta. Tendo então uma favela, né, ou construções nessa encosta, quando há esse deslizamento de massa, obviamente as casas que estão nessa encosta, elas são também transportadas nesse deslizamento. E aí nós temos as grandes catástrofes que a gente vê nas grandes cidades e aparece muito na televisão, né? Quando há esse processo de chuvas intensas, a gente vê muito isso em São Paulo, Rio de Janeiro, e essas movimentações de massa, e aí que causam inclusive mortes, né, e prejuízos para essas pessoas que vivem ali. E por último, a número 4 dizia assim: por que o autor do desenho coloca o título em forma de pergunta? Explique. Qual era a pergunta então? Catástrofe natural? E nesse desenho, como a gente pode ver, nós temos então no primeiro, né, um morro coberto com vegetação exuberante, né, de árvores. No segundo, nós temos já mais casas na parte plana. As casas não estão construídas na encosta, e sim na parte do plana, né, da planície, só que foi retirada aquela vegetação da encosta do morro. Na terceira imagem nós temos a chuva, né? E na quarta nós temos já então um deslizamento de terra que afetou aquelas casas, aquela população residente. Então, catástrofe natural, porque muitas vezes nós vemos na televisão, né? Aconteceu uma catástrofe natural e muitas pessoas morreram. Na verdade, aquela catástrofe ela não foi natural, ela é uma catástrofe antrópica, né? O agente, o ser humano, retirou aquela vegetação daquela encosta, o que propiciou, aumentou o processo erosivo e desencadeou, então, um deslizamento de terra. E, por fim, então, a destruição daquelas construções. Certo? Então, muito obrigado pela atenção, muita saudade de todos e espero que nos encontremos logo aí na nossa escola. Forte abraço do Prof. Márcio.